13º ciclo, 8º fruto. O príncipe estava feliz com o presente. Feliz, mas desconfiado. Feliz? Preocupado. Preocupado não. Um pouco indignado e alegre. Perplexo. Alegre e perplexo. Ele nem sabia direito. Foi uma surpresa. Sentiu nas mãos fortes a pedra, avaliando-a. Era lisa e perfeita, de beleza e brilhos singulares. E a cor? Onde o rei conseguia pedras tão belas? Não era comum, era especial. Assim como ele, príncipe Lucas. Era especial, claro. Ele era o comandante da guarda real. E a guarda real constituía-se como a escolta pessoal do rei. Lucas não tinha limites dentro do palácio. Todos os lugares lhe eram permitidos, todas as dependências, tudo, inclusive o salão real do próprio rei, o salão do trono, o Ksei Kavod. Lucas estava acostumado ao convívio com o rei. Quase sempre, quando este desejava descansar depois de um dia atribulado, convidava seu comandante a sentar-se à mesa. Os dois compartilhavam vinho, conversa e risadas. Havia outros príncipes, naturalmente, e que muitas vezes se juntavam a eles. Mas Lucas tinha certos privilégios, e passar algumas horas diárias com o rei era um deles. Saber-se querido, importante, e uma companhia agradável, idem. Afinal, o rei cercava-se de pessoas nas quais confiava e a quem dedicava especial estima. E realmente, Lucas vivera os momentos mais gratificantes, alegres e significativos de sua vida na companhia do rei. Hierarquicamente falando, acima do comandante da guarda, havia tão somente a rainha, eterna companheira do rei. O príncipe Lucas olhou de novo para a pedra. Ele já tinha 8. Sua hierarquia lhe conferia o direito de receber 9 pedras. Mais tarde, quem sabe, poderia chegar a 12. Agora ele recebera a 9ª. Mas não havia sorriso em seu rosto. Ou melhor, o sorriso se desvanecera assim que o rei se fora. Lucas não parava de pensar. Por que o presente viera justo agora? Alguma coisa havia por trás daquilo, porque o rei jamais agia de modo leviano. A superfície da pedra nova estava morna nas mãos do príncipe, enquanto ele a virava de um lado para o outro. Ela era achatada como um medalhão, linda. Lucas lembrou-se de outro dia e de outro presente. Foi tão especial. O príncipe havia guardado a experiência no coração, como um tesouro precioso, o dia em que foi nomeado guardião das pedras de fogo. Tanto tempo atrás. O rei dera uma festa especial em sua homenagem, mas ele não sabia o motivo. Todos os príncipes e princesas estavam presentes e o rei sorria em sua direção, toda hora. Os anciãos também olhavam para Lucas com aprovação e sorriam. A certa altura, o rei fez parar as danças e a música. Então veio e o abraçou com força, anunciando o motivo da celebração. Ele, o príncipe Lucas, estava sendo escolhido para o posto de guardião real. Lucas ficou estupefato com a honra recebida e tão inesperada. O rei costumava fazer essas coisas, mas não sempre, e nem para qualquer um. O coração do príncipe encheu-se de um misto de alegria e ansiedade, e uma inquietação boa. Os olhos de ônix amendoados brilharam. Mas o que eu devo guardar, rei?
ele havia perguntado. As pedras de fogo. Geral percorreu as cor-vivas. E os familiares e amigos sabiam que era uma posição de muita grandeza. E houve palmas, gritos, e Lucas se perdeu em meio a abraços e beijos e sorrisos de todos os demais. Depois, a primeira vez em que entrei com o rei no local onde as pedras de fogo eram guardadas no salão do trono. Lucas não pôde conter um pequeno sorriso. Meu corpo inteiro sentiu o poder que emanava delas. A mistura de energias diferentes, pujantes e imensuráveis, a vibração térmica, a eletricidade faiscante, a própria vida do centro do nosso mundo e de cada átomo e da própria luz, e até o que eu desconhecia, mas podia captar com meus sentidos. O príncipe aprendeu como as pedras de fogo, depositários de energia, funcionavam. Todos os tipos de energias fundamentais existentes eram guardadas ali, desde as mais rudimentares, para carregar as baterias dos discos de luz, por exemplo, ou para abrir um portal, até as mais valiosas com a energia de cura ou a energia vital. As pedras eram preciosas por si só, e seu lugar era ali, no Ksei Kavod, o salão real, e apenas ali. Descansavam em seu reduto o grande Yotzer. Rei, estou honrado com a sua escolha, balbuciou o príncipe durante a celebração. Mas quando estavam os dois a sós, Lucas manifestou sua inquietação. Eu não sei como fazer isso. Como devo guardá-las? O guardião não precisa protegê-las. O rei sorrira. Elas estão à disposição de todos. Sua função é ser responsável por elas. Sim. O rei passou o braço em torno dos ombros do príncipe em um gesto caloroso. Mas não fique tão preocupado, ora essa, disse o rei com uma risada. É um cargo de grandes responsabilidades, mas você está pronto para assumi-lo. E eu estou aqui, afinal, e vou ensiná-lo a lidar com elas. E também a fazer os relatórios de que necessito. Venha, vou lhe mostrar. Então, os dois sentaram-se juntos. E primeiro o rei abriu o grande livro. Gentilmente, explicou como deveria fazer o trabalho administrativo. O príncipe ouviu com concentração absoluta e aprendeu o mais depressa possível. Depois o rei convidou. Vamos vê-las então. O príncipe Lucas ergueu-se, quase com um salto. Seus cabelos pretos como a noite dançaram sobre os ombros. Aquilo foi tão especial, tão incrível. Entrar no grande Yotzer, o local de descanso das pedras de fogo, e caminhar por ali. Ele sentiu as vibrações de temperatura do ambiente, viu as cores e as luzes, e o rei pegou uma a uma, cada pedra, e as colocou em suas mãos. Explicou desde o significado até as propriedades diversas, bem como sua aplicação. Novamente Lucas manteve olhos de águia e ouvidos muito atentos. Não queria decepcionar o rei, a quem dedicava profunda admiração, ternura e amor. Faria aquele trabalho com devotamento e eficiência absolutas. Mas agora, tanto tempo depois, o príncipe ainda se lembrava, de modo vívido, de como se sentiu especialmente querido e amado naqueles momentos. Absorveu cada palavra que lhe foi dita pelo rei, cada gesto e cada toque. Só de estar ali com o rei. Apenas os dois, sim, pai e filho. Aquilo era importante, tão importante que, logo depois, Lucas tatuou em ambos os antebraços o novo cargo que ocupava. Uma lembrança, para sempre, e que não deixava de ser mais um adorno,
Ele apreciava Adornos. Mas agora os olhos do príncipe se estreitavam, e ele fechou o punho, como um torno ao redor da nona pedra que recebera. Respirou profundamente. Não era hora de acalentar lembranças, mas de raciocinar. O que tinha mudado tanto de lá para cá? A pedra era uma turquesa, azul, azul, azul. Por quê? Por que uma turquesa? Então é porque ele sabe, compreendeu Lucas. Mas como? Como o rei sabe se tudo está sendo feito com tanto sigilo? Estiveram andando de um lado a outro em uma das margens do Lago de Prata. Então se sentou no chão, apoiou o punho fechado sobre o queixo. Ele era mais forte do que musculoso, de boa altura, muito belo, mas fechou os olhos para engolir as lágrimas. Enquanto isso, seu coração batia rápido, um pássaro aprisionado na gaiola, batendo contra as grades, ferindo-se, ferindo-se, não suportando mais ficar ali dentro. E relembrou as palavras do rei, que tinha ido ao seu encontro pouco antes, bem ali, no lago, onde Lucas estava sozinho, trabalhando em um novo projeto, a cabeça inclinada sobre papéis. O rei apenas se sentou ao lado dele, cotovelos apoiados nos joelhos dobrados, quando o príncipe lançou um olhar surpreso na direção do rei. Este abriu a mão direita, mostrando o presente. Essa pedra é uma lembrança, disse seu pai, com suavidade, olhando-o nos olhos. A garganta do príncipe fechou-se imediatamente. Ele tentou não desviar seus olhos dos olhos do rei, mas não conseguiu. Tentou sorrir, porém não foi um sorriso verdadeiro. Não importa quanto você se afaste, Lucas, mesmo que você vá muito longe, essa pedra o fará se lembrar do lugar ao qual você pertence. Para onde irá voltar? Voltar? O príncipe havia conseguido balbuciar, mas não conseguiu dizer mais nada. Será? Será que o rei desconfiava? Agora, no entanto, a certeza ficou-se como uma lâmina. Sim, o rei sabia. Sabia o que estava se passando na mente do príncipe. A pedra. Ele havia esperado tanto por aquilo. Deveria ser um presente, uma conquista. Mas nesse momento, seria um aviso? O príncipe ficou no Lago de Prata por um tempo. Deixou as folhas do novo projeto bagunçadas pelo vento suave serem lançadas de um lado a outro. A brisa acariciava também o seu rosto. Lucas, desgostoso, observou quando elas foram sendo levadas para longe, uma a uma. Não importava mesmo. Será que eu vou ter coragem de fazer o que pretendo? Era a pergunta que não queria calar. De novo, ele impediu as lágrimas inoportunas de cair. O pássaro na gaiola deu pinotes, sua cabeça se enfiando no meio das grades, o sangue escorrendo pelo bico. O rei sabia, e mesmo assim o tratou com amor, com afeto. Trouxe o presente. Lucas queria explodir de choro por sentir o amor, mas ao mesmo tempo aquela cólera insana, uma vontade de esmurrar o rei. Por quê? Por quê? Havia vários porquês. Vou trair o amor? O punho do príncipe apertou ainda mais a bela turquesa. Se eu der as costas ao meu pai, será que eu um dia poderei mesmo voltar? Havia um sentimento de perda, tão sólido quanto a pedra. Por outro lado, ele tinha tanta raiva. Isso começou quando... ele sabia quando. Era por causa do capitão, por causa de Micael. Eles eram irmãos e muito próximos.
como almas gêmeas. Talvez fosse por isso que os ciúmes atingiam com tanta aspereza o príncipe Lucas. Era muito difícil quando o rei mostrava apreciação crescente e até certa predileção por Micael. Por que isso agora? Ele, Lucas, sempre tinha sido predileto, o mais querido, o mais amado dos 12 príncipes, o que estava mais próximo do rei. Embora fossem todos parecidos fisicamente, eram tão diferentes em personalidade. E agora Micael fazia suas próprias conquistas, galgava seus próprios patamares, roubando a atenção do rei. Atenção que Lucas queria continuar tendo apenas para si. Cada vez que ele era desprezado, cada vez que suas ideias eram ignoradas ou consideradas dispensáveis, toda vez que o rei inclinava-se sorrindo para o capitão, sorrindo, batendo no ombro dele e o considerando melhor, Lucas morria um pouco por dentro. E, ao lado da dor, havia raiva, depois fúria, então cólera. Queria espancar o irmão, que sempre fora seu melhor amigo. Ele era o responsável por fazer Lucas perder seu lugar no coração do rei, o lugar especial que sempre teve. Agora o capitão era o príncipe predileto, o mais querido, o que recebia mais atenção, o que era ouvido e consultado e recebia. Micael tinha mais pedras do que ele, e isso doía. Lucas se esforçava, fazia de tudo para chamar a atenção do rei. A rainha, sempre perceptiva, dizia, sorrindo, que ele estava vendo coisas que não existiam. Era uma bobagem. Consolava-o quando sentia-se amuado ou irritado e explicava que ele estava vendo com lente de aumento. O fato de Micael ter privilégios não invalidava os que Lucas havia recebido. Há muito para conquistar, Lucas, ela dizia. Não se preocupe com as conquistas de seu irmão. Faça as suas. O amor do rei por você não mudou em nada. Mas o príncipe não se deixava convencer, e aquela raiva incandescente não ia embora. Impregnava, junto com a sensação fria da rejeição. Não fosse a crescente predileção do rei, a união aparentemente indissolúvel entre Lucas e Micael jamais se apagaria. Uma página do projeto ainda rolava por perto, enganchando-se nas botas do príncipe. Mas ele chutou a folha longe. A gota d'água, o que fizera o coração dele transbordar e tomar providências, fora a questão dos projetos arquitetônicos. Lucas tinha ideias incríveis, grandiosas, inusitadas e únicas. Pelo menos ele achava que sim. Então, por que o rei as rejeitava uma a uma, todas elas? Ele não entendia. Sim, o rei explicava, conversava, fazia perguntas, mas o príncipe continuava sem entender. Se Micael projetasse uma fonte para a praça, até mesmo sem graça, na visão de Lucas, era aprovada imediatamente e entregue aos arquitetos e engenheiros para que começassem o trabalho. Aquilo tinha o poder de acabar com a vida dele. Então, ansioso, ele pensava em outra coisa, algo que faria o queixo do rei cair, algo jamais imaginado, e começava a desenhar febrilmente, apenas para ser rejeitado outra vez. Ele olhou para as folhas que o vento levava, mais um projeto descartado pelo rei. Lucas esteve tentando aprimorá-lo, mas como o rei sequer lançou um olhar para o que o príncipe estava fazendo ao vir-lhe entregar a pedra, estava claro que não seria aceito. Lucas fervilhou de raiva. Tratava-se de uma estátua, um cavalo gigantesco de pedra absolutamente polida, forte, majestoso, cravejado de pedras preciosas, revestido de ouro em algumas partes, e repleto de símbolos de quebra-cabeças, ocultos e enigmas que apenas os mais inteligentes poderiam desvendar.
algo inigualável, com o que ele gastou horas e horas. Afinal, o rei adorava alegorias, charadas, brenhas e segredos por trás de segredos. Tinha sido com o rei que Lucas havia aprendido aquele tipo de coisa e fizera para agradá-lo. Mas o rei insistia em dizer que a proposta de todo o paisagismo e a arquitetura da Cidade Dourada não se destinava a exaltar pessoas, mas qual o problema? Qual o problema em assinar o próprio nome no projeto? Não era para ser visível. Aqueles que conseguissem desvendar todos os quebra-cabeças e incógnitas iriam perceber quem projetara aquilo tudo. Ele, Lucas, e ficariam admirados. Só que o rei vetou a ideia do cavalo, fazendo o príncipe lembrar-se do projeto anterior, uma torre imensa da qual se pudesse contemplar todo o reino, os 4 cantos do universo e a Cidade Dourada de ponta a ponta. A recordação da torre só puxou na memória a ideia dos círculos de pedras gigantes que, na posição certa, acumularia energia inesgotável para a travessia de portais. Lucas quebrou, sem querer, um dos lápis coloridos que segurava. Nem havia percebido que estava com o objeto na mão. A questão da torre, em especial, não saía mais da sua mente, e ele se lembrou de quão vexatória foi a sua situação. Lucas havia pedido que o conselho se reunisse, pois iria apresentar seu novo projeto, o que ele fez, orgulhoso, explicando e falando entusiasticamente sobre cada detalhe da poderosa torre, um lugar que receberia os príncipes, a nobreza, os mais graduados em hierarquia. Mas então as palavras do pai reverberaram de novo em sua mente, como se ditas naquele instante. Mas não podemos fazer uma torre nesses moldes, privilegiando apenas alguns. Todos nós somos iguais, não há espaço para isso. Entende, príncipe? Espaço moral era o que o rei queria dizer. Não podemos colocar alguns acima e outros abaixo. Mas era impossível que todos subissem às alturas da torre. Era para ser um local especial. Afinal, as hierarquias existiam. Não era assim que o rei se comportava? Ele, por acaso, permitia que todos entrassem no salão real ou no Kisei Kavod? Permitia a passagem livre ao grande Yotzer? Como se tratasse de uma festa ao ar livre. O rei não colocava o capitão Micael à frente dos demais? Tudo funcionava desse jeito. É claro que havia diferenças. Por isso Lucas não compreendia o motivo de ser tão repulsiva a ideia de salientar diferenças. E como ele havia ficado mortificado naquela ocasião, simplesmente exposto diante de todos, exposto para ser reprovado. Micael estava lá, é claro, e deu-lhe um olhar de o quê? Complacência? Pesar? Pois sim, ele que se danasse, o capitão com aquela vida absolutamente regrada e a cabeça cheia de ideias insossas. Lucas as achava insossas. Vinha agora lhe lançar olhares de pena? Pena. Quando faltava a Micael o toque de grandeza, da importância, da magnificência, o brilho que Lucas tinha de sobra. Um jato vulcânico de cólera invadiu novamente o príncipe. O rei sabia de tudo, não havia dúvida. Ele tinha, afinal, observado suas atitudes, seus olhares de desprezo, de ciúmes para o irmão. Sua ira, por mais que Lucas achasse estar escondendo bem seus sentimentos, entendia agora que não era verdade. Mas, e quanto ao resto? O problema era o resto.
O príncipe inspirou muito fundo. Lucas queria poder acreditar que todo o resto continuava em segredo e que seria uma grande surpresa no final. Mas, não. A turquesa em suas mãos era a resposta. O rei estava ciente. Sabia que o príncipe estava muito perto de ultrapassar o ponto sem retorno. Mas Lucas iria até o fim. Não tinha como retroceder agora. Antes de se erguer, a fim de ir para sua casa, escutou a voz do rei, mais uma vez, agitando suas memórias. Se você fizer o bem, sempre será aceito, Lucas. O bem, o bem. O príncipe fazia o bem. Era o rei que não entendia sua maneira de ser e que não sabia dividir direito a atenção entre os filhos. E isso é que não era fazer o bem, certo? O rei também não era capaz de fazer o bem sempre. Mas talvez, quem sabe, uma última tentativa. Em um ímpeto, o príncipe juntou seu material e recolheu as folhas espalhadas. Secou em instantes as que estavam molhadas com o calor morno que fez emanar das próprias mãos e saiu correndo. Iria apresentar ao rei seu novo projeto arquitetônico para a cidade agora mesmo. Ele havia pensado e levado em conta as sugestões do rei para desenvolver a nova ideia. Era provável que o rei não houvesse reparado no que Lucas estava fazendo, afinal. A entrega da pedra era o mais importante naquele momento. O projeto estava praticamente concluído, e se desta vez o rei lhe desse uma resposta diferente, se ele tão somente aceitasse, tudo ficaria diferente dentro de Lucas. O príncipe Lucas correu rápido com o vento. Ele sabia para onde o rei tinha ido. Enquanto Lucas tentava engolir o excesso de emoções conflitantes, notou que o rei observava com interesse suas folhas de desenhos. Quem sabe desta vez eu poderia falar a respeito? Inquiriu Lucas ansioso. O rei fez um gesto de aquiescência com a mão. O príncipe engoliu em seco e, emendando uma frase na outra, começou a falar. É uma grande honra para mim, para todos os príncipes, poder participar das obras de embelezamento e melhorias da cidade, rei. E como o senhor sabe, eu gostaria muito de ter um projeto meu aprovado. Como pode? Ele estava nervoso. Como o senhor pode ver, eu estava pensando nesse belo conjunto de prédios. Veja como sua estrutura é totalmente diferente de tudo que existe. Eu os projetei com a capacidade de concentrar energias. À medida que Lucas falava, à medida que olhava para o rei e tentava adivinhar seus pensamentos, o que o príncipe viu foi uma sombra que cobriu o rosto do líder. O príncipe parou de falar. Não vai aprovar, não é? Lucas perguntou, mordendo o lábio. Os olhos negros e amendoados estavam inflamados de irritação. O rei meneou a cabeça. Meu filho, é de fato uma obra com opulência e extravagância. Mas para que acumular tanta energia em um determinado local? Isso pode desequilibrar nossa harmonia, pode desestabilizar nosso mundo. Da forma como você as projetou, haverá uma soma tão grande dessas energias que resultarão em uma energia que você desconhece, uma espécie de energia escura. Turvarão o brilho que tanto prezamos. Consegue entender? Não precisamos conhecer o amargo para dar valor ao que é doce. Há limites que não devem ser ultrapassados. Já sei. O príncipe trincou o maxilar. Já sei de tudo isso. O Senhor deseja que seus filhos sejam todos iguais, não é? Todos pensando da mesma forma, agindo da mesma maneira, todos eles iguaizinhos ao Senhor. Tudo que se destaca é enjeitado, recusado e tratado com repulsa. Mas por que você tem que colocar os seus ícones em tudo que faz? Fúria. O rei já sabia
como o príncipe se sentia. Pois muito bem. Lucas pegou as folhas, começou a amassá-las e a picá-las, descontrolado, com insolência, pisou em cima delas e ainda cuspiu sobre o que restava de seu trabalho. Então, em um gesto impetuoso e rápido, como pensamento, um jato de fogo saiu dos dedos do príncipe. Ele mirou os diversos pedaços espalhados e os incinerou. Então, deu as costas ao rei, saiu pisando duro, disposto a não voltar. Meu filho, o príncipe ainda escutou o rei chamá-lo. No entanto, Lucas saiu da presença do rei sem pedir licença, sem se despedir, sem sequer olhar para trás. Muito tempo depois, o príncipe haveria de se lembrar dessa situação, com pesar e tristeza. Se ele tivesse voltado, se ele tivesse ouvido, ele deveria ter olhado para trás, ao menos. Teria tido uma chance a mais para evitar o que iria acontecer. Entretanto, a partir daquele dia, Lucas perdeu-se dentro de sua cólera, como um labirinto sem saída. Eu irei adiante, farei o que me propus. E se eu tiver um grupo que me apoie, não vou mais estar sozinho. Se houver quem me entenda, quem perceba a injustiça do rei, não apenas em relação a mim, mas a muitos dos outros, não serei a única voz contrária. Qual o problema em ser diferente? Pensar diferente? Eu posso e vou mostrar a todos que existem novas possibilidades além das oferecidas pelo rei e que isso não precisa ser um grande drama. Começaria falando a alguns de seus irmãos mais próximos e já sabia o que dizer e o que fazer para convencê-los. Naquela mesma tarde, o príncipe Lucas foi atrás de Arié. Provavelmente o irmão ainda estaria no pomar de Mitre, junto com ela. Os dois eram muito amigos e Lucas tinha ouvido alguma coisa sobre fazer tortas de amora após o treino na arena. A proximidade entre a garota e alguns dos príncipes vinha justamente de frequentar a arena juntos, mas desde antes de ser aceita no instituto mais famoso e mais seleto do reino, de passar nos testes ou de ter idade suficiente para prestá-los. Desde sempre a princesa corria atrás deles, pedindo para lhe ensinarem o que sabiam. Queria ser uma guerreira de qualquer jeito, uma aspiração incomum, levando em conta o nível técnico que ela desejava alcançar, no mínimo tornar-se uma das melhores entre os melhores, e se possível ser a melhor dos melhores. Mitre gostava de ficar no meio dos guerreiros, gostava de seus afazeres, de suas brincadeiras, de seus passatempos. Sempre achara mais fácil estar entre os príncipes que com as princesas, cheios de tarefa e aspirações chatas, segundo ela. Mitre não se importava de ficar suada com exercícios extenuantes de rastejar na lama, de passar dias em campanhas simuladas na arena ou de ter folhas e galhos presos nos cabelos enormes, de tal modo que, às vezes, era necessário cortar uma mecha ou outra para soltá-los. Não ligava de se machucar incontáveis vezes. Cortava-se, arranhar-se, ter calos nas mãos e nos pés, ou de precisar ir à enfermaria para consertar algum membro. Tudo fazia parte. E as princesas gostavam de presilhas nos cabelos arrumados, de estar limpas e cheirosas o tempo todo, e usar roupas incríveis em vez de uniformes rasgados. Mitre também gostava de se arrumar. Ficava linda arrumada. Mas uma coisa não excluía a outra, e o sonho de se tornar guerreira valia qualquer preço. Lucas escutou de longe as risadas enquanto caminhava pela alameda que daria na frente da casa de Mitre.
Ele entrou pela lateral, sabendo que as risadas e a gritaria vinham dos fundos do pomar, na beirada do lago de prata. Ao se aproximar e ver os dois, ficou com mais raiva. Porque os outros ficavam rindo quando ele estava imerso naquele oceano de infelicidade e amargura? Ele viu Mitri vir correndo, os cabelos pulando para todos os lados e uma cesta cheia de frutas na mão. Gritava para Aleph que ele estava muito demorado. Ao passar pela cesta do amigo, pegou um punhado de amoras e arremessou-as na cabeça dele. Chega, seu lerdo, eu já tenho o suficiente. Em vez de colhê-las, você está só comendo, né? Não consegue nem colher frutas sem acabar com elas? Ela pegou as 2 cestas e continuou correndo. Ia levá-las para dentro de casa, para sua cozinha. Nem viu que o príncipe Lucas estava chegando. A tigresa branca, que não desgrudava da dona, saiu correndo atrás, com as cabritas no encalço. Merengue, preguiçoso, avaliava se corria também ou se continuava deitado aproveitando o calor. Nesse dia, um leopardo estava ao lado do tigre. Mambo e Merengue eram como irmãos, inseparáveis, apesar de Mambo ser mais xereta e ausentar-se mais tempo de casa. Havia gansos para todos os lados, gatos espalhados sobre as árvores ou na varanda, cães que brincavam com bolinhas correndo no meio das árvores e muitos mais. A casa de Mitri fervilhava de vida animal. Aleph Arié, em vez de ir para dentro, esticava o braço para pegar mais frutas e comê-las. Lucas foi chegando perto como uma nuvem escura. Pelas portas do palácio, que cara é essa? Indagou Arié, tomando um susto com a aparição silenciosa. Ele sabia como o irmão de vez em quando era dado a alterações drásticas de humor. Mas ali, naquele momento, parecia saber algo mais, algo diferente. Sabe, Aleph, disse Lucas sem preâmbulos, é que eu tenho imaginado umas coisas. Nada demais quanto a isso, brincou Arié, que sabia o quanto o outro príncipe era dado a imaginar coisas. Nada demais, é verdade. Lucas ficou quieto. Chutou as folhas caídas no chão, pesaroso. Mas fale, diga o que você está pensando e o que o incomoda, incentivou Arié, caminhando na direção da varanda dos fundos da casa de Mitri. Quer umas amoras? Mas Mitri saía naquele exato instante a fim de averiguar por que Arié se demorava tanto. E deu de cara com os dois parados perto da varanda. Sentiu de pronto que havia algo errado no ar. Mesmo que Lucas tenha tentado disfarçar algo errado nele. Que foi? O semblante dela ficou sério. O que aconteceu? Lucas e Mitri se entreolharam. Ora, nada. Que haveria de ter acontecido? Respondeu o recém-chegado. Não sei, me diga você. Ele deu de ombros. Por ora, não queria dizer nada a ela. Você está vendo coisas, resmungou Lucas. Mitri não insistiu. Sabia que o príncipe não ia abrir a boca, não até que tivesse vontade. Aleph e eu vamos fazer uma torta, disse ela. Não quer participar? Convidou. Não, digo, agora não. Outra hora. Então, arriscou Mitri mais uma vez, aproximando-se do príncipe. Fale de uma vez, Lucas. Você veio até aqui. Já está aqui. Conte o que houve. É que eu tenho sentido algumas coisas. Começou Lucas de novo, todo embaraçado. Coisas que nunca senti antes. Na verdade, tenho imaginado e pensado e sentido coisas diferentes. Mas que tipo de coisa? Indagou Mitri. Ela ficou olhando para o príncipe, que ficou quieto de novo. Ele tentou, mas não ia conseguir falar. Não ali. Não naquele momento de descontração de seus amigos. Então desconversou. Na verdade, não é nada. Arié tentou salvar Lucas de mais constrangimento. Bem, seja o que for,
Ele deu umas palmadas amistosas no ombro do companheiro. Acho que não é nada que uma boa torta não resolva. Ele tem razão, falou Lucas, erguendo as mãos e assentindo com a cabeça. Seu semblante, contudo, continuava sombrio. Me mande um pedaço ou dois mais tarde, pediu a Mitre. Vou indo. Girou nos calcanhares e foi caminhando de volta pela alameda de primaveras floridas e enormes. Mas espere, criatura. Não quer mesmo ficar? Mitre ainda gritou. Ele há de ter algum projeto em andamento, emendou Aleph Arié. Brincalhão. Tenho mesmo, respondeu o príncipe um pouco rude, sem se virar para trás. Mitre ficou olhando até ele sumir entre as árvores, caminhando sobre a infinidade de pétalas caídas, um tapete cor-de-rosa. Mordeu o lábio inferior algumas vezes pensativa. Havia algo que ela não conseguia decifrar, mas algo esquisito estava acontecendo com o príncipe.